meus amores, a aula 3 está no ar. Depois de tantos imprevistos, aleluia, Deus é mais. Sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Essa semana estamos em um especial sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero. E fiquem até o final do especial, que vocês verão um desfecho extraordinário. Essa aula é de suma importância para a Igreja Protestante. Meus amados alunos, estudar é de suma importância para não cometermos excessos ou faltas por ignorância por não saberem assuntos históricos que envolvem nossas doutrinas. Resuminho básico sobre os 5 solas e as indulgências, falados nas aulas anteriores. As indulgências, por outro lado, eram práticas da Igreja Católica antes da Reforma, onde os fiéis podiam pagar para obter perdão dos pecados. Isso foi um dos fatores que motivou Martinho Lutero a iniciar a Reforma Protestante, criticando veementemente o abuso dessas indulgências. Vamos abordar de forma histórica. As indulgências são práticas históricas da Igreja Católica Romana, que remontam à Idade Média e têm suas raízes na teologia do arrependimento e da penitência. E na realidade esse ensinamento não procede. A indulgência, segundo o Papa, se baseava na remissão parcial ou total da pena, ou seja, do pecado temporal devida pelos pecados. Após o pecado ser perdoado sacramentalmente, ou seja, o poder de perdoar pecados, estavam sobre a liderança e não sobre Jesus. Isto significava que mesmo após a absolvição ainda restavam consequências do pecado que deveriam ser reparadas financeiramente, e as indulgências serviam para reduzir esse tempo de purgação. De acordo com essa visão papal, a teologia por trás dessas indulgências baseavam-se na crença do tesouro de méritos da Igreja, um tesouro espiritual, composto pelos méritos infinitos de Cristo e pelos méritos de santos e mártires. O tesouro de méritos é um conceito importante na doutrina das indulgências da Igreja Católica. Segundo essa crença, o tesouro de méritos é uma espécie de depósito espiritual, composto pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, assim como os méritos de Maria, dos santos e mártires. Este tesouro é vasto e inesgotável, por isso a Igreja acredita que pode aplicar esses méritos aos fiéis, ajudando-os a se purificar das penas temporais devidas ao pecado. Basicamente a ideia é que a Igreja, por meio de sua autoridade, pode distribuir esses méritos para aliviar as consequências temporais dos pecados dos fiéis, seja para si mesmos ou para as almas no purgatório. Na prática, os fiéis podem receber indulgências através de atos específicos, como orações, penitências e outras obras de devoção, caridade ou serviço à Igreja. Essa doutrina visa sublinhar a misericórdia e a generosidade de Deus e a solidariedade entre os membros da Igreja, tanto vivos quanto falecidos. Contudo, a forma como as indulgências foram oferecidas e administradas no passado gerou bastante controvérsia, especialmente no período que precedeu a Reforma Protestante. Segundo a visão da Igreja Católica, através da sua autoridade, o Papa poderia distribuir esses méritos para ajudar os fiéis a purgarem as consequências temporais de seus pecados, tanto para si mesmos quanto para as almas dos fiéis falecidos no purgatório. Na prática, ao longo dos séculos, dentro do contexto católico romano, as indulgências começaram a ser oferecidas em troca de contribuições financeiras ou outras formas de apoio à Igreja, o que levou a abusos consideráveis e foi uma das principais causas da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. Lutero condenou a prática como corrupção espiritual, argumentando que o perdão de Deus não poderia ser comprado e que a verdadeira penitência envolvia arrependimento sincero e transformação de vida. Apesar das reformas internas da Igreja Católica e das clarificações doutrinárias ao longo dos anos, notavelmente no Concílio de Trento, as indulgências ainda são mal compreendidas por muitos e são frequentemente vistas como um símbolo de práticas passadas controversas da Igreja. No entanto, para muitos católicos praticantes, as indulgências continuam a ser uma parte valiosa da vida espiritual, focando na renovação e na busca contínua por santidade. Os 5 solas têm suas origens são princípios originados na Reforma de Martinho. Esses princípios foram desenvolvidos como uma resposta às práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana da época, que os reformadores acreditavam estar em desacordo com os ensinamentos bíblicos. Asterisco 5 solas e as indulgências. As indulgências, por outro lado, eram práticas da Igreja Católica antes da Reforma, onde os fiéis podiam pagar para obter perdão dos pecados. Isso foi um dos fatores que motivou Martinho Lutero a iniciar a Reforma Protestante, criticando veementemente o abuso dessas indulgências. Vamos abordar de forma histórica.
As indulgências são práticas históricas da Igreja Católica Romana, que remontam à Idade Média e têm suas raízes na teologia do arrependimento e da penitência. A indulgência é a remissão parcial ou total da pena temporal devida pelos pecados, após o pecado ser perdoado sacramentalmente. Isto significa que mesmo após a absolvição, restam consequências do pecado que devem ser reparadas, e as indulgências visam reduzir esse tempo de purgação. A teologia por trás das indulgências baseia-se na crença no tesouro de méritos da Igreja, um tesouro espiritual, composto pelos méritos infinitos de Cristo e pelos méritos de santos e mártires. A Igreja, através da sua autoridade, pode distribuir esses méritos para ajudar os fiéis a purgarem as consequências temporais de seus pecados, tanto para si mesmos quanto para as almas dos fiéis falecidos no purgatório. Na prática, ao longo dos séculos, as indulgências começaram a ser oferecidas em troca de contribuições financeiras ou outras formas de apoio à Igreja, o que levou a abusos consideráveis e foi uma das principais causas da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. Lutero condenou a prática como corrupção espiritual, argumentando que o perdão de Deus não poderia ser comprado e que a verdadeira penitência envolvia arrependimento sincero e transformação de vida. Apesar das reformas internas da Igreja Católica e das clarificações doutrinárias ao longo dos anos, notavelmente no Concílio de Trento, as indulgências ainda são mal compreendidas por muitos e são frequentemente vistas como um símbolo de práticas passadas controversas da Igreja. No entanto, para muitos católicos praticantes, as indulgências continuam a ser uma parte valiosa da vida espiritual, focando na renovação e na busca contínua por santidade. Os 5 solas têm suas origens são princípios originados na Reforma de Martinho. Esses princípios foram desenvolvidos como uma resposta às práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana da época, que os reformadores acreditavam estar em desacordo com os ensinamentos bíblicos. Indignado com os teólogos pregadores que realizavam a indulgências, venda de pedacinhos do céu, que tinham por finalidade reduzir a punição temporal de pecados cometidos pelos próprios compradores ou por algum de seus entes queridos no purgatório, Martinho observou que o comércio deste negócio lucrativo era injusto. Lutero, vendo todo aquele comércio e vendas de indulgência, negou-se em acreditar que aqueles que não comprariam, não teriam um descanso na eternidade. A nossa doutrina identifica quem somos com base no que cremos e professamos. Et 5.27,28, 17.19. A identidade de uma tradição ou denominação cristã é percebida principalmente por sua doutrina. Quando se fala de identidade assembleiana, por exemplo, está se referindo principalmente daquilo que nos identifica como denominação cristã, evangélica e pentecostal. Em termos de algumas distinções doutrinárias, batismo no Espírito Santo como experiência distinta da regeneração e com a evidência física inicial de falar em outras línguas, a crença na contemporaneidade de todos os dons espirituais, o modelo de governo eclesiástico, a forma de liturgia dos cultos, etc. O afastamento das nossas crenças doutrinárias produzirá uma crise de identidade denominacional, onde ficará cada vez mais difícil nos autodefinirmos e sermos distinguidos de outros grupos ou denominações, evangélicos e pentecostais. Isso é fato. E o gospel veio para destruir a sã doutrina, com suas permissividades, e a ascensão de novos astros, construindo uma narrativa que, para sermos usados por Deus, precisamos virar celebridades. Precisamos voltar ao techuvá. Precisamos saber onde caímos e nos levantar. Mas você pode estar pensando neste momento: o que fazer diante de tantas falcatruas em altares? O que fazer quando vemos pessoas sendo oprimidas? Ou o que fazermos quando vemos cargos que outrora eram confirmações vocacionais, atualmente se tornaram green card gospels, ou fundo de reserva para ostentações? Como os filhos de Eli faziam no templo? Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29,18. Uma igreja séria possui a Bíblia como a aió. Para se tornar uma igreja verdadeira, esta precisa possuir os 5 ministérios ativos ministerialmente. Um líder sem doutrina faz o que quer na igreja, porque são igrejas que já têm donos. Não estão sob o controle ou sob o governo de Jesus, pois se opõem a aplicar o que foi ensinado por ele nas Escrituras, como faziam o Papa e o Rei Leão X. No tempo de Martinho. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece.
Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo comete pecados. Oséias 4:8. É preciso ter a consciência que a falta de conhecimento leva à apostasia, e a leva à leniência à destruição. Sem o entendimento das leis divinas e dos princípios morais, as pessoas tomam decisões equivocadas, ou até mesmo desonestas, tudo para não perder a reputação de bom líder, que podem levar à ruína pessoal e coletiva do que fora lhes dado para cuidar. Vejamos alguns versículos bíblicos para testificar nosso estudo. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Mateus 25,26. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. 2 Crônicas 29,11. Se deixardes ao Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Josué 24,20. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz, porém se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. 1 Samuel 20,7. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24,15. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. 1 Samuel 25:39. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. E tirarás o mal de Israel. Deuteronômio 17:12. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis 3:9. A rejeição do conhecimento traz consequências. Quando um povo se recusa a aprender e a crescer espiritualmente, ele se afasta de Deus e perde a sua proteção e orientação. A ignorância impede o progresso. O conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Sem ele, as pessoas ficam presas em ciclos de pobreza, violência e opressão. A busca constante pelo conhecimento é essencial. Devemos sempre estar dispostos a aprender coisas novas e a expandir nossos horizontes. A educação é fundamental. O acesso à educação de qualidade é um direito de todos e um investimento para o futuro para um cidadão. Imagina para quem tem que lutar com um ser que conhece tudo o que está escrito, enganou uma terça parte de anjos, criaturas angelicais de altíssima intelectualidade, seres divinos que viram Deus, enganou Eva. Tentou enganar Jesus com meias verdades, mesmo ele sendo o Verbo encarnado. Se nós não corrermos atrás do prejuízo, também seremos enganados, seduzidos ou manipulados por eles, por seus adeptos. Ou até mesmo por cristãos que se desviaram dos propósitos como Ananias e Safira, que ousaram mentir para o Espírito Santo de Deus, pensaram que sairiam ilesos por enganarem Pedro, que tinha aliança e era protegido por ele. A fé sem obras é morta. A fé em Deus deve se manifestar em ações concretas, como praticar o bem, ajudar o próximo e seguir os seus mandamentos. O versículo de João 19:30 é um momento culminante na narrativa da paixão de Cristo. A declaração está consumado. É uma afirmação poderosa que ecoa através dos séculos. Ao proferir essas palavras, Jesus indica que a obra de redenção, prefigurada nas Escrituras e nos sacrifícios do Antigo Testamento, foi finalmente completada. Isso remete a um profundo entendimento teológico da expiação e da suficiência do sacrifício de Cristo. Asterisco QUIMFUIMA-RUA-TINHULUTIRU. Lutero foi um monge alemão que, diante de tantas atrocidades doutrinárias exercidas pela Igreja Católica, o fez questionar sua vocação, ao qual começou a examinar as escrituras bíblicas para constatar a veracidade das informações que estava diante de seus olhos. Nascido em Eilesben, aos 10 de novembro de 1483, Lutero tinha pais pobres, eram camponeses católicos.
Sua mãe era virtuosa e devota enquanto seu pai era um homem rude, violento e cruel. Lutero foi criado sem carinho, e isso deixou marcas em sua vida. Aos 6 anos, Lutero iniciou seus estudos em Mansfeld, uma escola pública que o castigara constantemente por causa de seu temperamento inquieto, turbulento e problemático. Lutero classificou sua escola como um inferno e um purgatório, um lugar de tormento, declinações e verbos. Lutero ainda diz que seu professor era algoz e chegou a ser espancado cerca de 15 vezes em apenas uma manhã. Aos 14 anos, Lutero começou seu estudo religioso em Magdeburgo. Logo, Martinho é encontrado mendigando e peregrinando pelas ruas de Eisenach pedindo esmolas para se sustentar, até que uma viúva se compadece de Lutero pela beleza de sua voz e adota-o como filho. Luther, por H. Wachers. Com uma nova família, Lutero passa a frequentar a escola latina dos franciscanos, por volta de 1501. Ele sai de Eisenach e segue para terminar seus estudos em Erfurt, onde cola grau de bacharel e mestre em ciências. Martinho se destaca pela inteligência bastante viva, mas ele não era um gênio. O poder esclarecedor da Bíblia. Após terminar seus estudos, Martinho segue em mente cursar direito canônico e civil, que abandonou após 3 meses de estudo. De volta em Mansfeld para dar início à sua instrução primária e logo segue para o convento para cumprir sua vocação e em 16 de julho de 1505 Lutero ingressava no convento dos agustinianos em Erfurt. Em 1517, Martinho Lutero, através de suas 95 teses, é o responsável pela Reforma Protestante. Essas 95 teses causou a expulsão de Martinho Lutero da Igreja Católica Apostólica pelo Papa. Com esta descoberta, Martinho trouxe um rombo para um negócio lucrativo, a venda do pedacinho do céu. Essas teses não foram deixadas por acaso por Deus. Devemos refletir sobre como estamos levando nossas vidas cristãs e qual o nosso reflexo para a sociedade que vivemos. O cristianismo deixado por Jesus chegou até nós através da fidelidade e da perseverança dos cristãos primitivos. Através da leitura das cartas paulinas, as escamas que cobriam os olhos de Lutero caíram, e ele conseguiu enxergar com luz de velas através da revelação do Espírito Santo o que estava e continua a estar no profundo de suas Escrituras. No dia 31 de outubro começa uma revolução na vida de Lutero, através de sua dedicação na leitura e no estudo da palavra. Lutero consegue ver o que estava diante de seus olhos há muito tempo. Ele descobriu a justificação de Deus ao seu povo através do ato de seu Filho Jesus Cristo na crucificação, e que a redenção e salvação era para todos. Hoje podemos ver o mesmo ocorrer com a Igreja de Cristo. Os julgos continuam sendo colocados nos ombros dos fiéis, são pesados para sustentar a ostentação de muitos pastores, a lã da ovelha e mais valiosa do que a própria ovelha. E se o dízimo diminui ou deixa de ser dado pelo desemprego ou doença, você não presta para a congregação. Através do seu conhecimento, há 507 anos atrás, Lutero libertou os cativos da cegueira espiritual, trazendo luz, avivamento e esperança para os oprimidos pela classe religiosa do Império de Roma. No Evangelho Sinóptico de Jesus segundo escreveu João Marcos, o próprio Jesus deixa claro que a tradição pode sim anular a palavra de Deus. Marcos 7:13. É por este motivo que devemos seguir lutando contra o comércio espiritual dentro das igrejas. E assim como Lutero trazermos o avivamento para a igreja contemporânea de Cristo. Mateus 27,51. Jesus se fez pecado para nos libertar do pecado, se tornou escândalo para nos devolver a dignidade e a coroa roubada no jardim, e pregar a verdade é a obrigação de todo cristão. Aquele que tem um ministério profético, assim como o de Lutero e muitos outros, escolhidos de Deus, sempre lutará por justiça, não para benefícios próprios. Jesus pregava arrependimento e não enriquecimento ilícito. O nosso legado hoje não é só pregar, mas defender a verdade da cruz de Jesus e trazer a equidade dentro da congregação. Nós somos o templo de Deus. Somos todos coparticipantes com Cristo em 1 Coríntios 9, 13,14. O apóstolo Paulo fala que aquele que presta um serviço sagrado se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. E isso é irrevogável. Nosso amor pelo Evangelho tem que ser racional. Todo trabalhador é digno do seu salário, mas não pode ser pesado ao seu irmão, em Tessalonicenses 2,9, 4,11, 2 Tessalonicenses 3 de julho de 16, o mesmo Paulo adverte lembrando aos irmãos, seremos fadigados pelo trabalho, porque ele mesmo trabalhava noite e dia, para não ser pesados a nenhum deles.
Porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E Tessalonicenses 3:10. Não se deve misturar igrejas com negócios, uma igreja trabalha para benefícios espirituais gratuitos e para o reino, ensinando aos servos de Deus a manterem a fé em Cristo Jesus. Já uma empresa trabalha para fins monetários e lucrativos, para uma empresa o lucro é o único alvo, e as estratégias serão direcionadas sempre em cima dos consumidores. Dizimar é um ato de amor, não uma obrigação. A maldição do pão nos obriga a trabalhar para tê-lo. Gênesis 3:19, mas a cruz de Cristo nos resgatou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus, não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Gálatas 5:2-10. Na Bíblia, a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, uma marca distintiva de pertencimento ao povo escolhido. No Novo Testamento, a circuncisão física foi substituída pela circuncisão do coração, representando a renovação espiritual e a separação do pecado. Paulo, em suas epístolas, discute a importância da verdadeira circuncisão que vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Neste versículo, Paulo utiliza uma linguagem clara para mostrar a implicação de se voltar à prática da circuncisão como um meio de busca pela salvação. Ele argumenta que ao escolher essa prática, a pessoa se coloca sob a obrigação de cumprir toda a lei mosaica, o que é humanamente impossível. A intenção de Paulo aqui é reafirmar a suficiência da graça de Cristo e advertir os Gálatas sobre os perigos do legalismo. A circuncisão, enquanto um símbolo da velha aliança, não deveria ser vista como um requerimento para a nova aliança estabelecida em Cristo. Assim, ao buscar a salvação através de obras da lei, a pessoa se afasta da verdadeira liberdade oferecida pelo Evangelho. O versículo Gálatas 5:4 apresenta uma advertência clara de Paulo aos Gálatas, afirmando que ao tentarem justificar-se pela lei, eles se separaram de Cristo. Na teologia paulina, a graça é o sistema de salvação, e a justificação não pode ser alcançada através das obras da lei. Ao buscar uma justificação que depende da conformidade à lei, os Gálatas estavam, na verdade, se afastando da graça que é oferecida livremente por meio da fé em Jesus Cristo. O uso dos metadados Strong ajuda a entender que a busca pessoal e deliberada pela lei resulta em um desvio espiritual significativo, indicando uma transição de dependência da graça de Deus para uma tentativa de autojustificação, o que Paulo considera fatal. Este alerta é válido não apenas para os Gálatas, mas para todos os crentes que ao longo da história podem ser tentados a trocar a liberdade da graça pela escravidão da lei. Assim, a mensagem central permanece relevante. A justificação é pela fé em Cristo, e qualquer tentativa de confiar nas obras é um erro que resulta em queda da graça. Paulo utiliza uma linguagem clara para mostrar a implicação de se voltar à prática da circuncisão como um meio de busca pela salvação. Ele argumenta que ao escolher essa prática, a pessoa se coloca sob a obrigação de cumprir toda a lei mosaica, o que é humanamente impossível. A intenção de Paulo aqui é reafirmar a suficiência da graça de Cristo e advertir os Gálatas sobre os perigos do legalismo. A circuncisão, enquanto um símbolo da velha aliança, não deveria ser vista como um requerimento para a nova aliança estabelecida em Cristo. Assim, ao buscar a salvação através de obras da lei, a pessoa se afasta da verdadeira liberdade oferecida pelo Evangelho. Em Gálatas 5:6 destaca a centralidade da fé em Cristo como o único meio de salvação, argumentando contra a ideia de que os rituais religiosos, como a circuncisão, possam garantir a aceitação por Deus. O apóstolo Paulo aqui enfatiza que o valor espiritual não reside na observância de leis ou tradições, mas na relação pessoal com Cristo e na fé genuína que se expressa em amor. Essa afirmação foi crucial para os gentios, que poderiam se sentir excluídos devido à ausência de marcadores identitários judaicos.
Portanto, a fé que age pelo amor é o verdadeiro indicativo da autenticidade da vida cristã, subvertendo a ideia de que obras externas poderiam assegurar a salvação. O amor é a expressão visível dessa fé, evidenciando que a verdadeira transformação ocorre internamente e se reflete em ações de amor. Paulo utiliza a metáfora da corrida para ilustrar a trajetória espiritual dos Gálatas, enfatizando que eles estavam no caminho certo antes de serem desviados. A interrogação acerca de quem os impediu sugere que havia uma influência externa que causou a interrupção de seu progresso na fé, possivelmente referindo-se a ensinos judaizantes que distorciam o evangelho original. A ênfase na obediência à verdade, que é essencial para uma vida cristã autêntica, acrescenta um tom urgente à exortação de Paulo. Ele lembra os Gálatas que a verdadeira corrida requer um compromisso contínuo com a verdade do evangelho, alertando sobre o perigo de se desviar do caminho que já haviam trilhado. A palavra persuasão vem do termo grego peite, é um termo que implica uma influência ou persuasão, normalmente associada a um convencimento por meio da lógica ou da retórica. Neste contexto, Paulo se refere à influência que leva os Gálatas a se desviarem do evangelho da graça. A palavra vem erchomai significa vir ou chegar. No contexto, indica a origem da persuasão, sugerindo que este convencimento não se aproximou ou não manifestou de um lugar legítimo ou de Deus. O termo apo é uma preposição que significa de ou a partir de, indicando a origem da persuasão que está sendo discutida. Aqui, refere-se a quem é a fonte dessa influência, que Paulo subentende ser alguém que não é Deus. O versículo enfatiza a ideia de que a influência que os Gálatas estavam obedecendo não era de Deus, mas sim de uma falsa persuasão. Paulo estava alarmado com a possibilidade de que eles pudessem se desviar da verdadeira mensagem do Evangelho. Ele ressalta que a verdadeira chamada para a vida cristã é de Deus e deve ser mantida, independentemente das influências externas. Ao enfatizar a falta de origem divina na persuasão que os Gálatas estavam enfrentando, Paulo faz um apelo à integridade espiritual deles, convidando-os a voltar e se reorientar para a fé que os libertou. O uso da linguagem clara e contundente de Paulo serve para estimular os leitores a discernirem as verdades deste chamado e a rejeitar qualquer ensinamento que contradiga a graça que receberam em Cristo. É tudo o que estamos vivendo hoje. Ao analisar Gálatas 5:10, é evidente que Paulo está profundamente preocupado com a influência negativa que certos indivíduos estão exercendo sobre a Igreja da Galácia. Ele expressa sua confiança nos Gálatas, mas essa confiança está fundamentada na autoridade de Cristo. A estrutura do versículo coloca em destaque a expectativa de que os Gálatas não sejam levados a crer em uma mensagem diferente da que receberam. Aqui o apóstolo deixa claro que a cooperação e vigilância da comunidade são essenciais para preservar a pureza do Evangelho. Além disso, ao mencionar a condenação para aqueles que perturbam a fé dos Gálatas, Paulo não está apenas afirmando uma advertência ou uma maldição, mas sim relembrando o peso da responsabilidade que pesa sobre quem ensina e influencia os outros. A mensagem final é um chamado à unidade e à firmeza na fé, enfatizando que qualquer distorção do evangelho verdadeiro traz sérias consequências espirituais. Os apóstolos eram perseguidos por causa do novo evangelho. Era um escândalo para os judeus ortodoxos tais ensinamentos em grego. O termo escândalo é skandalon, uma palavra que significa tropeço ou ofensa, geralmente referindo-se ao que pode causar perplexidade ou indignação, especialmente em relação à cruz. Jesus é a rocha de ofensa. Jesus. A expressão rocha de ofensa em relação a Jesus é um conceito profundo e complexo presente nas Escrituras, especialmente em 1 Pedro 2:8. Asterisco que significa divisão e tropeço. Jesus se tornou um ponto de divisão entre aqueles que o aceitam como Messias e aqueles que o rejeitam. Para muitos, ele é uma pedra de tropeço, algo que causa escândalo e afastamento. Paradoxal, ao mesmo tempo em que é uma rocha de ofensa, Jesus é a pedra angular, o fundamento sobre o qual a igreja é construída. Essa dualidade revela a complexidade da natureza humana e a profundidade do mistério de Deus. Juízo e salvação. A rocha de ofensa representa o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo. Ao mesmo tempo, para os que creem, ele é a rocha da salvação, o refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Por que Jesus se tornou uma rocha de ofensa? Expectativas não cumpridas. Muitos judeus esperavam um Messias político que os libertasse do domínio romano. Jesus, porém, trouxe uma libertação espiritual e um reino que não é deste mundo. Humildade e sofrimento. A cruz de Cristo, símbolo de humilhação e sofrimento, foi um grande escândalo para muitos. A ideia de um Deus sofredor desafiou as noções tradicionais de divindade.
Novas exigências. Seguir a Jesus implicava negar a si mesmo e tomar sua cruz. Essas exigências eram desafiadoras e muitas vezes incompreensíveis para as pessoas. Qual a importância desse conceito para nós hoje? Autorreflexão. Somos convidados a examinar nossas próprias atitudes em relação a Jesus. Estamos dispostos a segui-lo, mesmo quando isso significa ir contra a corrente? Proclamação. A mensagem da cruz continua sendo um desafio para o mundo. Somos chamados a proclamar a Jesus, tanto como rocha de ofensa quanto como pedra angular. Comunidade. A igreja é construída sobre essa rocha. Ao nos unirmos a outros crentes, encontramos força e apoio para enfrentar os desafios da vida. Em resumo, a figura de Jesus como rocha de ofensa nos desafia a confrontar nossas próprias crenças e a abraçar a verdade que ele oferece. Nem tudo são flores. Lutero não quis trazer divisão entre a Igreja Católica para criar uma nova igreja, contudo seus esforços foram em vão. Martinho se revoltou contra os judeus, e seu livro dos judeus e suas mentiras influenciou nazistas em sua forma de punição desumana no Holocausto. Preparem o lenço para enxugar as lágrimas nos próximos estudos, pois se está doendo em mim ensinar, imagina para vocês em ouvir esta história de forma sincera e genuína, sem manipulações ou romanizações. Se você tiver outras curiosidades sobre Bíblias para estudos, deixe suas dúvidas nos comentários para continuar a conversa. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos. Até mais! Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.